guarda-costas abriu a porta da mansão de um pontapé. A música da festa parou bruscamente, e as risadas estrondosas desapareceram instantaneamente. Dezenas de olhos atônitos se voltaram para a entrada. Não precisam me tirar, já estou aqui. Quem quer me dar uma lição? O ar pareceu se solidificar, restando apenas o som seco e agudo dos meus saltos no chão. Passo a passo me aproximei do casal, abraçado no centro da sala. Não precisam me tirar, já estou aqui. Quem quer me dar uma lição? Cada passo que eu dava no mármore frio soava como um tiro no silêncio que havia tomado conta da sala. Os saltos, antes símbolo de elegância, agora eram marteladas na consciência daqueles que me olhavam, como se não soubessem se deveriam aplaudir ou se esconder. A música havia morrido. Tiffany, ainda nos braços de Julian, se agarrava a ele como se de repente temesse ser arrancada daquele lugar à força. Ele não olhou para mim a princípio. Estava paralisado. Mas finalmente ergueu os olhos para mim com uma mistura de surpresa, desconforto e algo mais. Culpa, medo, não orgulho ferido. Parei a poucos passos deles. Observei seu círculo de amigos, rostos maquiados de indignação forçada, como se realmente sentissem algo por ele ou pela situação. Todos jovens demais, roupas caras, copos meio cheios, mentes completamente vazias. Estela, disse Julian finalmente. O que você está fazendo aqui, não vê? Estou respondendo ao seu chamado. Você disse que me faria ajoelhar e pedir perdão. Bem, aqui estou. Vamos ver se você tem coragem de tentar na frente de todos. Tiffany fingiu um suspiro dramático e escondeu o rosto no peito dele. Por favor, Julian, não quero mais escândalos. Oh, fique tranquila, eu disse a ela com um sorriso gelado. Isso é só o começo. Peguei o meu celular, desbloqueei a tela e projetei, com apenas 2 toques, um documento na grande tela da sala. O contrato original de investimento do restaurante Cross & Co., com a minha assinatura, a de Julian, e a porcentagem detalhada de propriedade. Ninguém piscou. Só para que não haja dúvidas, sou a acionista majoritária. Sou eu quem pagou por essa casa, e sou eu quem pode fechar a porta para todos vocês com apenas um telefonema. Silêncio absoluto. Tiffany se afastou de Julian, fingindo uma expressão de incredulidade. Isso é falso. Você está inventando coisas para nos separar. Você realmente quer destruir o seu irmão por causa de um mal-entendido? Mal-entendido? Ri suavemente. Me cobrar uma conta de $500 mil não é um mal-entendido, é uma declaração de guerra. Julian finalmente se levantou. Estava visivelmente nervoso. Suas mãos tremiam um pouco, mas ele tentava manter o controle. Não sabia de nada disso, Estela. Não autorizei essa conta. Não aprovei nada disso. Então pergunte quem fez isso, embora eu ache que você tenha a resposta muito perto de você. Todos viraram a cabeça para Tiffany. Ela fingiu se ofender, mas não tinha nada além de gestos. Você está fora de lugar, Estela. Não pode vir aqui interromper minha festa. Você interrompeu a minha vida, inventou mentiras, me humilhou em público, e agora quer que eu me retire em silêncio. Julian levantou a voz. Já chega vocês duas. Isso não é um tribunal. Claro que é, Julian, respondi. E todos aqui são o júri. Mas fique tranquila, Tiffany. Não vou ficar. Já disse o que vim dizer. Mas prometo que isso não termina aqui. Deixarei que todos digiram isso e depois voltarei com tudo. Virei-me e caminhei em direção à saída sem olhar para trás. Os murmúrios começaram assim que a porta se fechou atrás de mim. Maya estava me esperando no carro. E se sente sexy e bem? Perguntou ela enquanto eu me acomodava no banco. Acabei de plantar a semente. Agora só resta ver o que brota primeiro, o escândalo ou a verdade. Ela me ofereceu uma garrafa de água, mas eu só olhava pela janela. Ao longe, o brilho da cidade parecia zombar de mim. Julian não tinha acreditado em mim, mas em breve acreditaria. E quando acreditasse, tudo seria diferente. A manhã seguinte me recebeu com um silêncio inquietante. Não havia imprensa na porta, nem ligações de Julian, nem mesmo mensagens passivo-agressivas de Tiffany nas redes sociais. Era a calma tensa que precede uma tempestade. Maya apareceu com café, documentos e uma expressão de guerra fria. Usava um coque alto, um conjunto bege sem rugas e os olhos afiados como bisturis. A mídia está começando a levantar a história. Só falam do espetáculo de ontem à noite, não do fundo da questão. Ainda há tempo de direcionar a narrativa, disse ela, sentando-se na minha frente. E o restaurante? O tráfego nas redes sociais deles caiu 42%. Há pessoas perguntando por que a dona foi tratada como uma desconhecida. A maioria não sabe que você está por trás de tudo. Então é hora de saberem, respondi. Mas faremos do meu jeito. Nada impulsivo, nada visceral, apenas precisão cirúrgica. Maya assentiu e depois me entregou uma pasta preta. Você conseguiu isso muito rápido, comentei ao abri-la. Tenho contatos e muita raiva contida. O conteúdo era revelador. Registros de contratos internos, transferências de uma empresa secundária para contas ligadas a Tiffany. Também havia e-mails nos quais ela influenciava decisões do restaurante, sem estar na folha de pagamento oficial. Mas ainda faltava uma peça-chave. Uma figura que não estivesse emocionalmente envolvida. Alguém que pudesse se mover nas sombras sem levantar suspeitas. Foi então que me lembrei de um velho contato de negócios que havia trabalhado comigo em Londres. Leon Vidal. Leon não era um homem comum. Tinha pouco mais de 40 anos, barba perfeitamente aparada, cabelos escuros com alguns fios brancos que apenas acentuavam sua presença sóbria. Sempre vestido em ternos discretos, mas impecáveis. Sua voz grave, quase áspera, e suas palavras calculadas o faziam parecer mais um enxadrista do que um consultor. Enviei-lhe uma mensagem breve. Preciso de olhos, ouvidos e silêncio. Pago o triplo. A resposta dele foi imediata. Objetivo, terreno, limites. Sorri. Ele nunca perguntava sobre moralidade, apenas sobre parâmetros. Horas depois, Leon apareceu na minha cobertura. Entrou sem cumprimentar, com uma pasta na mão e um olhar que analisava tudo. Minha sala, meus gestos, até Maya, que o olhava como se não soubesse se devia admirá-lo ou desconfiar. Leon, obrigada por vir tão rápido, eu disse. Nunca fui embora de verdade. A cidade sempre me chama quando algo está apodrecendo, respondeu ele com seu sotaque neutro, quase elegante. Sobre o que estamos falando desta vez? Corrupção interna, manipulação emocional e um irmão cego demais. Leon folheou os documentos que Maya lhe entregou. Assentiu sem comentar e depois olhou para cima. Isso é sujo, mas legalmente útil. Você quer que limpemos ou que destruamos? Ambas. Passamos a hora seguinte delineando um plano. Leon se encarregaria de rastrear as conexões de Tiffany com empresas concorrentes, examinar as câmeras de segurança do restaurante, que curiosamente haviam sido desconectadas bem no dia da minha visita, e verificar quem mais dentro do círculo de Julian estava envolvido. Antes de sair, ele me olhou com aquele ar, entre profissional e brutal, que sempre o caracterizou. Não me interessa a sua história pessoal, Estela, mas respeito a forma como você sustenta o seu mundo sem piscar. Você está ferida, mas ainda caminha de salto alto. Isso foi um elogio? Isso foi uma observação e um lembrete. Até as mais fortes precisam de aliados. Não sou seu amigo, mas sou útil. E com isso ele se foi. Senti que Maya, que havia guardado silêncio o tempo todo, recostou-se no encosto da poltrona.
De onde você tirou ele? De um naufrágio empresarial em Singapura, todos afundaram. Menos ele. Tem cara de vilão de romance no ar. E eu preciso de um vilão funcional na minha história, não de um enfeite. Levantei-me, fui até a janela e olhei para o horizonte. Não era orgulho o que eu sentia, era exaustão. Mas pelo menos já não estava sozinha. E Tiffany logo descobriria que me subestimar foi o seu maior erro. Os rumores sempre foram mais rápidos que a verdade. E neste caso, voavam com asas de fogo. Ao acordar, meu nome já estava circulando nas manchetes digitais mais frívolas. A irmã bilionária que humilha sua família. Conflitos internos na dinastia Cross, inveja ou poder. A mulher que lançou $1 milhão como ameaça. Tudo cuidadosamente editado, tudo com um toque de veneno disfarçado de entretenimento. Usaram seu rosto como escudo e seu silêncio como arma, disse Maya enquanto folheava seu tablet, sentada no sofá com um café intacto nas mãos. Tiffany sabe jogar sujo, mas não é inteligente, respondi enquanto deslizava as publicações no meu celular. Algumas usavam fotos minhas de eventos passados, outras recortes dos meus discursos editados para soar altiva, arrogante. Pintavam-me como uma diva narcisista com um complexo de superioridade. Não me conheciam, mas isso não importava. Na opinião pública, a verdade era um luxo que ninguém comprava. Leon chegou ao meio-dia sem se anunciar, como sempre. Vestia uma camisa branca, aberta no colarinho, sem gravata, e calças de linho escuro. Parecia saído de um romance francês, mas sua energia era implacável. Está bem estruturado, alguém profissional moveu essas peças. Isso não é obra de uma mente só, disse sem sequer cumprimentar, deixando seu laptop na mesa. O que você tem? Perguntei sem rodeios. Um jornalista de uma agência digital foi contatado semanas atrás por uma conta que rastreamos até uma empresa de fachada no Panamá. Pagaram uma quantia absurda para publicar as primeiras notas. Adivinha quem aparece nos e-mails de coordenação? Maya se adiantou. Tiffany e a irmã dela. Sabiam que ela tinha uma? Balancei a cabeça. Ninguém a conhece, ela está em Nova York e é editora de um portal de fofocas bastante sujo. Tem trabalhado nos bastidores manipulando escândalos. São uma dupla perfeita. Leon clicou, e na tela apareceram capturas de tela de conversas, ordens de pagamento, até uma mensagem recente. Amanhã lançamos o segundo vídeo, que Stella pareça a antagonista da sua própria história. Mordi o lábio. Não era fúria o que eu sentia, era algo mais afiado. Clareza. A batalha já não era pela minha reputação, era pelo controle da narrativa, e isso era terreno meu. Vamos dar uma entrevista esta mesma semana, disse eu. Em que meio? Perguntou Maya. Em um que não me deva favores, onde ela não possa manipular nada. Um espaço ao vivo. Leon me olhou com leve aprovação. Arriscado, mas eficaz. Você pode me conseguir a entrevista em 24 horas, só uma condição. Qual? Não minta. Olhei-o bem nos olhos. Pela primeira vez vi uma sombra por trás da sua calma. Uma cicatriz invisível. Nunca faço isso, disse a ele. Todos mentem, até você. Mas pelo menos que seja por estratégia, não por medo. No dia seguinte, já estávamos sentados na sala de espera de um estúdio de televisão. Maya revisava cada palavra do discurso. Leon, por outro lado, observava o set como um lobo medindo uma nova floresta. Quando me chamaram para o ar, senti a pressão de 1000 olhos invisíveis. Mas ao me sentar em frente à apresentadora, uma mulher de voz firme e olhar incisivo, me senti tranquila. Não porque confiava no resultado, mas porque confiava em mim. Falei sobre a história do restaurante, dos meus investimentos iniciais, do incidente com a conta, do desconhecimento de Julian e do comportamento irregular de Tiffany. Mostrei provas, mas não detalhes mórbidos. Não atacava, me defendia com elegância. Quando terminou, a apresentadora olhou para mim, quase surpresa. A senhora tem uma maneira de falar que desarma até a acusação mais feroz. Sorri, porque a verdade não precisa levantar a voz. Ao sair do set, Leon me esperava na entrada, encostado em uma coluna, mãos nos bolsos, expressão ilegível. Não esperava menos, disse ele. Não vai dizer se fui bem ou mal? Disse que não esperava menos, e isso é o mais alto que posso dizer a alguém. Você sempre fala como se estivesse escrevendo um livro, só quando o personagem me interessa. Surpreendi-me por um instante. Leon não era homem de elogios. Sua voz não mudou, mas seus olhos sim disseram algo. Não respondi. Apenas caminhei até o carro, mas senti que ele caminhava ao meu lado, e isso foi o suficiente. A cidade continuava falando de mim, mas dessa vez o tom havia mudado. As redes estavam divididas. Alguns começavam a questionar a história de Tiffany, outros simplesmente aproveitavam o espetáculo. Eu já não me incomodava em ler os comentários. Só queria fatos e justiça. Naquela manhã, Maya invadiu meu estúdio sem bater na porta. O rosto dela era uma mistura de surpresa e satisfação. Stella, acho que encontrei algo. Ela deixou o seu tablet na minha mesa. Na tela, um arquivo de áudio intitulado, simplesmente, gravação automática, reserva 1158. O que é isso? Uma cópia de segurança do sistema de reservas do restaurante, gravação de voz por protocolo interno, estava na nuvem, esquecido. Eu o recuperei do histórico de acessos do tablet que a Tiffany usava. Apertei o play. Primeiro só se ouviam barulhos de pratos, ambiente, e depois a minha voz firme, confusa, perguntando. Depois a da Tiffany, o seu tom zombeteiro, a sua acusação absurda, a sua risada aguda quando disse que era a mulher que se metia com o homem dela. Mais tarde, as palavras dela, claras demais para serem mal interpretadas. Não me importa se você é a irmã dele ou a rainha da Inglaterra. Quem manda aqui sou eu. E se você não pagar, farei com que se arrependa de ter nascido com esse sobrenome. Minha garganta se fechou ao ouvir a minha própria tentativa de me explicar. Minha voz soava embargada, não de medo, mas de incredulidade. O áudio não mostrava violência, mas sim o abuso de poder, a intimidação, o desprezo. O que fazemos com isso? Perguntou Maya. Nós o guardamos. Ainda não é o momento. Tem certeza? Não. Mais do que nunca. Naquele mesmo dia, Leon me propôs nos afastarmos por alguns dias. Muita atenção, muita pressão. Você precisa de oxigênio para pensar melhor. Você também precisa respirar. Sim, e me perguntei meio brincando. Eu só respiro onde sou útil. Horas depois, já estávamos em uma propriedade discreta a 2 horas da cidade. Era de um cliente de Leon, moderna, silenciosa, com janelas panorâmicas que davam para uma floresta. Não havia sinal de celular, nem câmeras, nem tensão. Era estranho ver Leon em outro contexto, sem terno, sem laptop, apenas uma camiseta cinza justa e jeans escuros. O tipo de homem que passaria despercebido em uma cafeteria, mas que emanava controle onde quer que estivesse. Jantamos, sem falar muito. Ele cozinhou com uma habilidade inesperada, uma massa com azeite de trufas e limão, e eu abri uma garrafa de vinho que não reconhecia. Nunca te vi beber, comentou. Nunca me viu descansar, respondi. Depois de comer, saímos para o terraço. As estrelas eram mais visíveis ali, mais reais. Você sempre foi assim? Ele perguntou de repente.
Assim como. Apegada ao controle, como se soltá-lo fosse perigoso. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Ninguém me fazia perguntas assim. Ninguém se atrevia. Meu pai nos criou com a ideia de que o mundo não perdoa erros, que se você não o administra, outra pessoa o fará por você. E pior. E a sua mãe? Ela só estava lá para aplaudi-lo, ou para desaparecer quando ele ficava com raiva. Leon assentiu, não com pena, mas com compreensão. E você? Perguntei a ele. Sempre foi tão invisível? Ele sorriu pela primeira vez desde que o conheci. Não sou invisível. Só sei quando não devo ser visto. Ficamos em silêncio, mas não era desconfortável. Era íntimo. Como se as palavras já tivessem feito o necessário. E agora, o ar completasse o que restava. Quando entramos, ele acendeu a lareira. A luz dançava sobre o seu rosto e por um segundo, senti uma pontada no peito. Não era atração. Era outra coisa. Era a sensação de estar a salvo. E eu não estava acostumada com isso. Fui dormir sem dizer mais nada, mas a sua sombra ficou na minha porta por alguns segundos a mais do que o necessário. O ar era diferente quando voltamos à cidade. Não só pela poluição e pelo ritmo acelerado, era algo no ambiente, como se a máquina estivesse desmoronando por dentro. As ligações de investidores começaram a chegar. Alguns perguntavam se os rumores eram verdadeiros, outros se eu já não fazia parte do grupo. Maia respondia a eles com um roteiro preparado. A senhora Cross está revendo os termos da sua participação. Por enquanto, tudo continua igual. Mas não era verdade. Eu havia ordenado suspender temporariamente os meus aportes. Um movimento cirúrgico, mas letal. 2 dias depois, Julian me procurou. Não por telefone, não por mensagem. Ele se apresentou no meu escritório sem avisar. Estava com o rosto tenso, os olhos cansados. Usava uma jaqueta amassada e uma camisa que claramente não havia sido passada a ferro. Não era o Julian que eu conhecia. Era um homem derrotado por dentro, mas ainda com orgulho suficiente para simular controle. Precisamos conversar, disse sem preâmbulos. Fiz um gesto para que se sentasse. Leon estava ali, revisando uns contratos. Levantou-se imediatamente. Quer que eu fique? Perguntou ele. Não, respondi eu. Sim, disse Julian ao mesmo tempo. Nós 3 nos olhamos. No final, Leon saiu sem mais nem menos, fechando a porta atrás de si. Julian passou as mãos pelo rosto, exalou como se carregasse anos de peso. Estão retirando os seus fundos, os sócios, os patrocinadores, um após o outro. Tudo está desabando. Por que você acha que isso acontece? Porque você está se desmarcando. Porque todo mundo assume que há um conflito interno. E há, mas não tem que nos destruir. Não? Então me explique por que você permitiu que uma mulher, a sua parceira, manipulasse tudo lá de dentro. Por que não a parou quando ainda dava tempo? Julian baixou o olhar, demorou um momento para falar. Porque não queria perdê-la. Essa resposta me desconcertou mais do que eu esperava. Perdê-la à custa de perder o seu nome, o seu legado, a sua família? Sempre foi você, Stella. A brilhante, a poderosa, a intocável. Eu era apenas o irmão mais novo tentando estar à altura. Ninguém me levava a sério, nem mesmo você. E por isso decidiu destruir o que construímos juntos? Eu não o destruí. Só queria que algo, uma única coisa, fosse só minha. A Tiffany olhava para mim como se eu fosse suficiente.